Fala aí, rapaziada do projeto, beleza? Feliz 2022 a todos. Que nesse ano todo mundo consiga realizar aí seus objetivos com muito esforço, trabalho duro, porque nada cai do céu. Devemos plantar para colher. Então, nosso sucesso depende das nossas atitudes, beleza? Janeiro, mês da liderança. Cada mês a gente vai abordar uma matéria e agora nós iremos começar aí com relações humanas e liderança, beleza? Segue aí o nosso projeto. Para você que está aí a primeira vez, segue o nosso canal no Instagram, no TikTok, segue aqui o nosso canal no YouTube. Você é sempre bem-vindo e o intuito é ajudar a você a alcançar a aprovação no concurso de admissão a sargento e na sua prova aí de RM2, seja de praça ou oficial, porque o ensino militar naval a nível de processo seletivo é um só, beleza? E a frase que eu tenho aí para deixar aqui para vocês do projeto, nossa mensagem de 2022 é a seguinte: se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença. Ou seja, eu tenho que dar importância aos fundamentos básicos. Cávio, Nodam, Prissoc, o básico ali de história naval, que é as duas grandes guerras, algumas guerras púnicas, né? Armas medievais usadas nos navios, os primeiros povos a efetuarem navegação ali, né? Em tempos antigos. Por quê? Isso é besteira? Pode até ser. Mas se você não sabe o básico, como é que você vai estudar o avançado se seu básico é deficiente? Se você tem deficiência em fundamentos básicos, como é que você vai querer estudar a composição de um documento eletrônico se você nem sabe se o que é um documento eletrônico, que parte de grupo, que grupo ele faz ali dentro dos documentos? Como é que você vai saber como se constrói um ofício se você nem sabe em que tipo de subgrupo o ofício está classificado? Você não sabe nem para que serve um ofício, a definição de um ofício. Então, é claro que eu dei alguns exemplos aqui que podem parecer um pouco absurdo, mas existem, beleza? Então, vamos focar no básico, que do básico se faz um avançado. Se do básico você quer o desenvolvimento e chega no avançado. Você não começa a praticar um esporte, no caso aí tá o karatê, né? Eu pratico jiu-jitsu. Você não começa no jiu-jitsu como faixa roxa, faixa marrom e preta. Você começa como faixa branca, depois vai para azul, roxa, marrom e preta. Cheguei no jiu-jitsu hoje, sou fortão, pá, tenho uma certa agilidade, passo dificuldade ali para os faixa branca antigo, tem dificuldade em me finalizar. Se o cara já está aqui há mais tempo que eu e tem dificuldade em me finalizar, eu causo ali um certo obstáculo para ele, eu já posso entrar como faixa azul. Isso não existe, pô. Tem que seguir etapas, passe por todas as etapas. E para estudar para uma prova, conhecimento básico é o que? Fundamentos básicos, situações onde eu vou aplicar os fundamentos básicos, variações dos fundamentos básicos, propriedades que vão tornar os fundamentos básicos avançados. O método ASA e o método CCA, que é o método aqui do nosso projeto, explica melhor sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo só para relembrar, beleza? Então vamos seguir. Então agora vamos para a liderança militar. Bem, a liderança, ela tem relações humanas e liderança. Por quê? Nós não somos máquinas que cumprem instruções pré-definidas, igual um algoritmo. Nós temos os nossos aspectos fisiológicos, psicológicos, né? Então, é importante tratar as relações humanas junto com o processo de liderança, né? Porque a liderança é um processo. E dentro do que nós iremos abordar aqui, nós iremos abordar o eixo principal da liderança. Depois desse eixo,
nós iremos abordar os estilos de liderança, né? E depois a seleção dos estilos, né? Lembrando que eu estava até comentando com nossos alunos aí que estudaram com o nosso projeto aí ano passado. Eu fiz a prova em 2014, certo? E na prova que eu realizei, nós tínhamos ali a liderança. Como é que nós estudamos a liderança? Era assim: a essência da liderança é a influência, né? Se eu tenho um processo de influenciar pessoas em prol de um bem comum, eu vou ter estilos, e esses estilos eram autocrática, democrática, liberal, laissez-faire. E dentro desses estilos, cada um tem uma definição, que é o comportamento do líder em prol daquele estilo. E depois eu tinha os fatores da liderança, que era o líder, liderado e situação. E depois, dentro desses fatores, eu tinha os atributos do líder, né? Que é onde eu puxava ali. Sabendo essa mecânica, já se conseguia acertar grande parte das questões. Hoje em dia, essa mecânica ela sofreu um reajuste com algumas modificações, como eu vou mostrar aí para os senhores. Eu vou mostrar aqui o que está sendo cobrado hoje, e no outro vídeo eu vou fazer uma comparação de como essa transformação ocorreu, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para começar, eu quero que vocês entendam o conceito principal da liderança, que é o que? É o eixo, beleza? Então ele fala essa definição aqui: a liderança inclui não só a capacidade de fazer um grupo realizar uma tarefa específica, mas sobretudo executá-la de forma voluntária, atendendo ao desejo do líder como se fosse o seu próprio. Ou seja, o líder influencia pessoas em prol de um bem comum, beleza? A influência que o líder tem sobre essas pessoas para acreditar que eles fazem parte do objetivo motiva eles para cumprir aquele objetivo como se fosse ele mesmo, dele mesmo, mas na verdade ele vem do líder, né? Então você mantém aí o processo de influenciar pessoas em prol de um bem comum, né? Em vez de você entendendo essa definição aqui, você vai chegar nessa linha de pensamento, beleza? Então esse é o eixo principal, beleza? Sintetizando o eixo principal: processo de influenciação de pessoas em prol de um bem comum, ok? Então vamos seguir. Através do eixo principal, nós iremos nos dividir em estilos. Esses estilos da liderança, ele tem um grau de centralização, qual o foco do líder e o tipo de incentivo que o líder vai usar, beleza? Grau de centralização: ele é autocrático ou centralizador, participativo ou democrático, ou delegativo. O líder vai concentrar as informações, e com a maneira que ele vai distribuir essas informações na equipe, a maneira que ele vai tomar as suas decisões, vai determinar que tipo de grau de centralização ele vai usar, beleza? Mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso. Mas se o líder é um cara que concentra as informações, monta ali todo o script ali, e ele toma as decisões sem consultar a equipe, né? Ele concentrou as informações, sintetizou e tomou a ação ali, fez a tomada da decisão sozinho. Ele é um cara autocrático. Se ele pede a opinião do pessoal, faz ali uma reunião, um brainstorm, e depois desse brainstorm ele chega, puxa a responsabilidade de volta para ele e toma a decisão. Ele é participativo, beleza? Foco do líder: se o foco do líder é orientado à tarefa ou orientado para o relacionamento, aí você vai ter o líder, que ele vai ter o grupo dele e vai estar focado só na tarefa, e os membros da equipe são ferramentas para atingir o objetivo. E vai ter o líder, que ele vai entender que para atingir esse objetivo, quanto mais eu investir no pessoal,
Quanto mais motivado tiver o pessoal ali, quanto mais realizado, tiver com a vida toda organizada, ele vai produzir mais e vai atingir esse objetivo mais rápido. E tem o tipo de incentivo, né? Se ele é transacional ou transformacional. Se o indivíduo vai precisar ser recompensado para cumprir aquela tarefa, ou se ele vai cumprir aquela tarefa de forma espontânea, independente da recompensa que ele vai receber. Então nós iremos abordar todos esses pontos. O primeiro ponto é o grau de centralização, que é dividido em 3, né, como eu falei para os senhores. 3, certo? A autocrática centralizadora é uma coisa só. Participativa ou democrática é uma coisa só. Beleza? E se na resposta tiver as duas, significa que pode não ser essa resposta. Você tem que ler melhor a questão. Mas aqui, se o líder é um cara autocrático ou centralizador, ele vai impor a sua autoridade, vai ter aquela disciplina rígida, sem relacionamento com os liderados. Ele simplesmente vai repassar ordens e vai esperar elas serem cumpridas para atingir o índice ali. A tomada de decisão, ele toma suas decisões sem consultar os seus subordinados e tem desinteresses pelos problemas e ideais dos subordinados. Ele simplesmente foca no objetivo em si, né? Participativa ou democrática. Nesse estilo de liderança, abre-se mão de parte da sua autoridade formal em prol de uma esperada participação dos subordinados e aproveitamento das suas ideias. Gravem essa frase: abre-se mão de parte da sua autoridade formal. Por quê? Quando o líder usa esse grau de centralização, o que acontece? Geralmente ele vai fazer uma reunião, né? Ele vai reunir ali, vai fazer uma reunião formal para saber ali o que cada um acha que seja necessário para atingir um determinado índice ou para se cumprir uma determinada tarefa. Todo mundo vai dar a sua opinião, todo mundo vai falar, então ele vai abrir parte da sua autoridade, abrir mão de parte da sua autoridade. Mas quando todo mundo falou ali, ele tá bom, ao final da reunião eu escutei todos vocês, condensei as ideias, mas a linha de ação vai ser essa. Ou seja, ele tomou a autoridade dele de volta para chamar a responsabilidade e tomar a decisão. Ele não abre mão de toda a sua autoridade formal. Se ele abrisse mão de toda a sua autoridade formal, seria uma liderança liberal, né? Que é o que não está aqui, que é o que tinha na apostila que eu estudei, né, em 2014. Liberal, onde é uma liderança descentralizada, onde cada indivíduo tem seu próprio foco, né, ali, e depois se junta. Quem é assim hoje em dia um exemplo claro dessa liderança descentralizada dessa forma é o Google, o Vale do Silício, né? Mas isso não se aplica ao meio militar, porque um meio onde uma força armada, onde você segue o pilar da hierarquia e disciplina, cumprindo uma agenda administrativa ali em níveis diferentes de autoridade, né? Tanto das praças como dos oficiais. Então, essa liderança descentralizada não existe. Não existe. E tem a delegativa. Delegativa esse estilo é indicado para assuntos de natureza técnica, onde o líder atribui a assessores a tomada de decisão especializada, deixando-as ir por si só. Geralmente, quando você tem um profissional, mesmo mais moderno, que é especializado naquela área, por exemplo, um sargento, vou botar aqui um exemplo, um sargento MR e tem um cabo MO. O cabo precisa partir os motores para cumprir determinada missão e depois fazer o checklist ali, fazer a inspeção. A manobra ali está com um cabo MO, porque ele domina a praça de máquinas, foi o que ele estudou, se especializou. Apesar de depois ele se reportar ao sargento, passar o CTREP, dar o pronto, a manobra ali é dele. O sargento, apesar de ser mais antigo, não tem como intervir porque ele não tem esse conhecimento técnico. Então ele vai delegar pro cabo ali, beleza? Depois o cara vai voltar e dar o pronto, dar o CTREP, beleza? Tipo de incentivo: transformacional,
e transacional. Bem, pessoal, se eu tenho um indivíduo, se eu tenho um líder que vai ter um tipo de centralizar ordens, né, e depois essas ordens vão ser condensadas, depois essas informações vão para ser sintetizadas para tomada da decisão, para poder distribuir a ordem ali dentro do grupo. Esse grupo, para cumprir essas ordens, ele precisa de um incentivo, que de certa forma, resumindo aqui, sem ler as definições, ou será um incentivo externo, né? O cara é capacitado, mas eu quero estar ali porque ali eu vou receber uma recompensa de licença, né? Se eu ficar até tarde, eu vou sair mais cedo. Se eu regressar final de semana, eu vou folgar outro dia, vou ganhar uma licença. Se eu fizer essa tarefa aqui, eu posso ser recompensado com uma viagem. Ou transformacional, né? Que eu não, apesar de não ter falado a definição, mas o transformacional é aquele cara que passa por uma situação de crise, é comprometido com o grupo, aquela situação de crise faz ele evoluir, abrir mão de algumas até aspirações pessoais em prol do grupo, somar com o grupo, e esse grupo vai levar ele a outro nível, né? E cada vez mais evoluindo, ele vai se transformar, né? O nível dele ali de recompensa vai ser o que? A satisfação pessoal. Eu quero ser o melhor desse grupo, eu quero sempre contribuir com esse grupo, não importa a recompensa que eu vá receber. Basicamente é isso. Então, vou ler as definições. Transformacional. Os liderados são transformados por esse estilo de liderança. Capacidade de se motivar diante pressão, crise ou mudança. Em uma situação de pressão, ele se motiva, compromete-se e se transforma. A transacional, transformacional, transformar. Transacional, de transação, trade, troca, beleza? Nesse estilo de liderança, o líder trabalha com interesses e necessidades primárias dos seguidores, oferecendo recompensa de natureza econômica ou psicológica em troca de esforços para alcançar os resultados organizacionais desejados. Estilo depende de recompensa. Vou botar aqui outros pontos aqui do lado, né? Que realmente vocês vão poder ver e identificar em cada tipo de incentivo. Só que existe uma questão aqui de certo e errado. O cara que faz alguma coisa esperando recompensa não é certo. Cara, é questão de situação, né? É questão aí de líder para líder, de tipo de centralização de informações para tomada da decisão. Isso aqui você não pode fazer um juízo de julgamento de certo e errado. Mas os outros pontos que vocês podem observar em cada tipo de incentivo é que uma pessoa que é incentivada da forma transformacional e ela segue essa linha de raciocínio, ela vai se sentir, ela vai querer e se sentir parte daquele grupo, né? E vai cumprir requisitos para poder entrar ali, ou seja, ela vai estar muito motivada, né? Ela vai ter um grau de comprometimento extremamente alto com aquele grupo e ela vai buscar a realização pessoal através daquela atividade, beleza? O transacional, você pode até ter um cara ali comprometido em certo nível, mas o comprometimento mais é com ele, porque eu vou fazer isso, porque eu vou ter essa recompensa, com essa recompensa eu vou fazer isso. Então aqui você tem um cara que um tipo de incentivo que depende só de recompensa e a base da troca, né? Então esses são os dois tipos de incentivo. Se eu fosse fazer um juízo de valor, qual seria que eu escolheria, que eu iria preferir para trabalhar, seria o transformacional, lógico. Porque o transacional e quando eu não puder ter uma recompensa, eu vou fazer um trabalho de que forma? O que vai me incentivar? Tem que ser o meu motivo de estar ali. A minha motivação tem que ser o meu motivo de querer estar ali, né? O fogo sagrado, cultivo das virtudes, né? Então, transformacional seria algo
Mas enfim, esses dois são os 12 tipos de incentivos. E tem o foco do líder, né? Quando o foco do líder é orientado para a tarefa e orientado para o relacionamento. Bem, aqui basicamente eu tenho um líder que vai ali, o líder vai ter o grupo, seus liderados, para resolver uma situação, né? Cumprir um objetivo. Então ele vai estar ali, tô vendo um objetivo, eu vou alcançar aquele objetivo de qualquer jeito. Então ele focou ali na tarefa. O líder foca o desempenho de tarefa em realização do objetivo, transmitindo orientações específicas. O cara vai fazer ali, querer atingir o objetivo de qualquer jeito, vai traçar o plano dele e distribuir na equipe, e isso que vai ser seguido. Nesse ponto, o foco principal é o objetivo, né? Então, o aspecto humano, o aspecto do grupo, entende-se que o grupo vai bater aquela meta, e se o grupo não bater aquela meta, algo vai acontecer, beleza? Não necessariamente seja uma punição, mas entende-se isso. Orientada para o relacionamento. Nesse estilo de liderança, o foco do líder é a manutenção e o fortalecimento das relações pessoais do próprio grupo. O líder demonstra sensibilidade às necessidades pessoais dos liderados, concentrando-se nas relações interpessoais, no clima e no moral do grupo. Bem, sensato, porque se o grupo está ali para realizar aquele trabalho específico, se você elevar o moral do pessoal, se o cara estiver bem psicologicamente, ele vai render mais, então ele vai suportar mais coisas. Ou seja, quando a cabeça tá boa, o corpo aguenta quase tudo. Não importa se o cara vai estar saindo 8, 7 horas da noite, né? Se o cara tá num grupo onde ele se sente bem, onde o moral do grupo é elevado, as pessoas se respeitam, tem um bom entrosamento, ele vai render 101%. Diferente do orientado à tarefa, porque quando você pega simplesmente a tarefa e distribui no grupo e não quer saber dos aspectos da pessoa, do liderado, ele vai cumprir aquilo ali de forma mecânica e pode haver erros, beleza? Então, pessoal, basicamente esse aí foi a primeira aula de janeiro falando sobre liderança. Vão ter outras. A próxima aula vai ser a evolução ali, né, da questão do que eu comentei da liderança, como a liderança ali que eu estudei em 2014 veio e culminou nessa que vocês estão estudando hoje, né? Apesar de ser baseado no EMA 137, teve outras revisões, entraram outras questões, outras análises de pontos específicos que na minha época não era necessário. Então nós iremos tentar montar essa cadeia de evolução. Para a nossa primeira aula de janeiro foi essa aula curtinha aí, beleza? Mas porque agora, como a gente tem tempo, né? A prova é outubro, novembro, então a gente vai fazer um estudo a longo prazo. Esse estudo a longo prazo vai permitir você a ter uma base bem mais forte para poder realizar a prova, beleza? Muito obrigado por assistir essa videoaula. Vai e vença, nunca desista, sem bizu.